Você vai acender mesmo uma vela dentro da tua casa? Boa sorte. Você vai precisar. Você faz um ritual com velas todos os anos e eu te garanto isso com certeza absoluta, mesmo que você não seja uma pessoa de religião nenhuma. E eu vou falar que ritual é esse durante esse vídeo. Acompanhe aqui o desenrolar disso aqui que eu fiz pra você, porque olha, o vídeo de hoje ele tá top, modéstia à parte. Assiste ele até o final que eu vou falar que ritual é esse que você faz, mas você nem sabia que estava fazendo. E hoje eu vou falar como que um objeto aparentemente inofensivo pode se tornar um tormento na tua vida, mas que também ao mesmo tempo ele é um objeto fundamental dentro da Umbanda e dentro de diversas religiões. Velas. Velas que você, tendo sensibilidade espiritual ou não, você tem que tomar cuidado. Na espiritualidade, a gente acende velas para a gente ter um desejo atendido. É uma oração. O que faz a magia acontecer é a disciplina do desejo. Pombagira. A disciplina da intenção, Exu Mirim, é a força de intencionar um desejo e depositar toda essa potência de criação no simples ato de acender uma vela. Mas afinal, qual que é o simbolismo da vela? A vela, ela existe há muito mais tempo do que a Umbanda, sabe? As velas, elas têm origem no paganismo, na bruxaria. A vela que começou a ser utilizada nessas crenças como um dos mecanismos para que a gente pudesse concentrar uma energia da nossa alma, concentrar a nossa força de vontade. E aí eu vejo quem? Ogum. Tudo isso num só ponto, mas só que e os poderes ocultos das velas. Os poderes ocultos que ninguém fala. Ninguém nunca explica de verdade o que está acontecendo. E se você vai pesquisar por aí, você só vai encontrar informações desconexas e jogadas, sem nenhum fundamento e sem nenhuma orientação. Não acende vela dentro de casa. E aí se a vela for pra Exu, nossa, pior ainda. Se você acender uma vela, você vai estar atraindo um espírito ruim. Mas só que, será que esse perigo existe de verdade? Se você perguntar para qualquer criador de conteúdo da Umbanda ou de religião, eles vão falar assim para você: é verdade, sim, existe perigo sim, você precisa acreditar, você precisa me ouvir. Mas eles não explicam do porquê, qual que é o fundamento, o que que acontece. Mas só que eu, nesse vídeo aqui, eu vou além. Eu vou trazer aqui para você alguns fatos históricos documentados que eles podem servir de base para essa teoria que eu vou apresentar para você agora. Mas não esquecem de acompanhar esse vídeo, porque ainda vou falar do ritual que você faz todo ano sem saber. E já deixa o like, se inscreve e também compartilha esse conteúdo. E aqui nos comentários, deixa o seu nome. Deixa se você sabe que ritual é esse que você faz todo ano e nem tinha se dado conta. Jardim Europa, 1948. A casa simplesmente começava a receber uma chuvarada de pedras. Isso mesmo, pedras. Pedras caíam na casa e batiam nas janelas, quebravam vidros e destruíam muitas coisas. Mas só que não era só isso que acontecia nessa casa. Não. Muitas vezes, alguns objetos desapareciam e eles reapareciam magicamente em alguns lugares inusitados. Paróquia de Borley, fica na Inglaterra, em 1929. Tinham histórias e alegações de que as pessoas conseguiam escutar passos e pancadas na paróquia. E em 1939, essa paróquia foi completamente incendiada por conta de, supostamente, uma lamparina que tinha na biblioteca. Além dessas histórias, existem muitos casos que foram documentados de fenômenos paranormais historicamente comprovados. Mas por que eu tô falando disso aqui? Todas essas histórias, elas têm uma única coisa em comum. Todas elas datam de um tempo muito antigo, de um tempo lá atrás. Um tempo onde era muito mais comum ter uma fonte de iluminação. E essa fonte de iluminação era uma vela. Mas só que não eram só velas.
Eram velas que geralmente não tinham sido firmadas. Será que tudo isso é uma coincidência? Será que eu tô formulando uma tese maluca? Eu enlouqueci? Deixa aqui nos comentários o que você tá achando a respeito disso. Mas aí eu comecei a me questionar, mas e as recentes manifestações sobrenaturais, por que elas não estão sendo documentadas como elas eram documentadas antigamente? Tudo me leva a crer que antigamente esses fenômenos sobrenaturais, paranormais, eles aconteciam com mais reincidência. E o fato é que conforme a utilização de vela como mecanismo de iluminação foi diminuindo e a tecnologia da iluminação foi evoluindo, os fenômenos paranormais foram desaparecendo. Essas manifestações espirituais, como coisas se mexendo sozinha, foram diminuindo gradativamente. Talvez aquela história de não poder acender vela em casa não seja tão maluca assim. E com isso a gente chega no ponto de partida desse vídeo, do momento que eu pensei, eu preciso gravar esse conteúdo, que foi através de uma mensagem que eu recebi de um seguidor lá pelo Instagram. Inclusive, me segue lá se você ainda não me segue. Eu tenho acendido uma vela branca para cada espírito que vem me procurar pedindo ajuda. Eu peço para os meus guias para que eles possam encontrar a luz, até porque eu mesma não sou capaz de ajudá-los nesse momento, mas eu vejo que eles estão em muito sofrimento. Conversando com esse seguidor, ele disse que está no processo de desenvolvimento e que ainda não incorpora. E que também ele tem descobrido ter uma mediunidade esponja. Isso é um conteúdo para outro vídeo, se você quiser que eu grave a respeito disso, já deixa aqui nos comentários. Mas aí, se nas casas antigamente as velas eram acesas e não firmadas, elas apresentavam várias manifestações sobrenaturais, o que pode acontecer se você firmar uma vela para um espírito sofredor? Você dá força para ele. Mas aí eu continuo com mais perguntas para você. E se esse espírito sofredor não é na verdade só um espírito sofredor e ele na verdade é um espírito que não tem nenhuma boa intenção para você? Olha só o ciclo perfeito que se forma, exceto para você. Vem um espírito de qualquer natureza perturbar a tua vida e ele, como todo e qualquer ser existente, ser vivente ou morto que esteja por aí, ele precisa de alguma fonte, algum lugar para ele conseguir força, para ele conseguir energia, para ele poder fazer o que ele quer fazer, que nesse caso é te atrapalhar. Mas você, bom samaritano, que é aquela pessoa benevolente, vai lá e acende uma vela para ele. Ora. Ele não precisa mais se dar o trabalho de ir procurar força e energia em algum lugar. Ele não precisa mais ter que dividir a tarefa para conseguir essa energia para poder te atormentar. Porque agora, a partir desse momento, você mesmo tá alimentando ele. E ele tem a missão de te destruir. E definitivamente, uma coisa que a gente aprende dentro da Umbanda é que tudo que a gente alimenta cresce. Por isso, nunca, em hipótese nenhuma, acenda uma vela para um espírito que você não conhece. E eu ainda digo mais, não acenda uma vela para um ente querido teu que faleceu recentemente, porque ele vai ter acesso a algumas informações, vamos supor, algumas brigas ou algumas coisas que ele não sabia a respeito de você, que talvez ele não goste muito e talvez, por conta disso, isso possa gerar uma carga negativa. E aí, vamos ver o resultado de você firmar uma vela para um espírito obsessor dentro da tua casa. Junto com uma mensagem desse mesmo seguidor que falou que estava acendendo a vela lá para os espíritos que recorriam a ele. Tive uma experiência ontem em que eu sentia muita angústia e desespero. Continuo mesmo depois desse espírito se afastar, tendo lembranças. É como se tivesse uma intercessão dos nossos espíritos e eu pudesse sentir e lembrar de histórias que não são minhas. Imagina você sentir dores, angústias e sofrimentos que não são seus. Isso porque esse foi o primeiro contato. Aí imagina se esse espírito pega o costume. Você vai dando cada vez mais força e mais força para ele, até chegar num momento que ele vai ter tanta força que fica praticamente impossível de você conviver com você mesma. Porque aí esse espírito ele não vai mais querer sair do teu pé. Poxa, ali ele tem vida boa. Ali ele tem tudo que ele precisa para ele se sentir bem. Ali ele tem luz, ele tem calor, ele tem energia, ele tem vitalidade. Vitalidade essa
que ele tá roubando de você. Mesmo que ele não tenha esse objetivo, ele vai estar roubando de você essa vitalidade. Luz não é uma coisa que a gente encontra em qualquer lugar. Por isso, sempre que você for acender uma vela, firme essa vela. Não deixa essa vela sem dono, não deixa essa vela sem destino, sem propósito. E aí vem a questão, mas o que é o bendito ato de firmar uma vela? É você consagrar essa vela a uma entidade ou dar para ela um objetivo, um sentido. Quando eu acendo uma vela pro meu Exu, tranca-ruas, por exemplo, eu acendo a vela e assim que eu acendo a vela, eu dou 3 toques no chão e falo assim, essa luz é sua, seu tranca. Pronto. E com um ato simples assim, essa vela tá firmada pro seu tranca-ruas. Você se protege e, consequentemente, impede que um espírito qualquer venha se alimentar na tua casa. Então, como que eu posso fazer para ajudar esse espírito sofredor que veio até na minha casa se eu não posso acender uma vela para ele? Simples. Você vai ofertar luz, sim. Você vai ofertar uma vela. Porém, essa vela, você vai ofertar ela para um guia seu, uma entidade sua. Desde Exu a Preto Velho ou Pombagira a Herê, não importa. O que importa é que essa vela esteja destinada a uma entidade que tenha como propósito te conduzir, te guiar por um caminho melhor. Desse jeito, se aquele espírito que apareceu for um espírito sofredor que precisa de fato ajuda, a sua entidade vai direcionar a luz para ele, para que ele consiga encontrar um caminho melhor para ele e, consequentemente, ele saia da tua casa. Se for um espírito que não te quer bem, que quer o teu mal, o teu guia vai servir como um obstáculo, uma barreira que vai impedir desse espírito se alimentar ali, então ele, consequentemente, vai ter que se afastar. E isso vai interromper a ação desse espírito e interromper aquele ciclo de obsessão espiritual. Mas só que, e o ritual que você faz mesmo sem você saber? Pois é, eu te garanto com certeza absoluta que você já fez uma vez na tua vida esse ritual. E é um ritual que se faz todos os anos por tradição, mesmo para aquelas pessoas que não pertencem a nenhuma religião, mesmo para aquelas pessoas que se denominam ateus. Alguma vez na vida já fizeram esse ritual. Acender uma vela e soprar. Isso te lembra alguma coisa? Acender uma vela, fazer um desejo e assoprar. Assoprar uma velinha no dia do teu aniversário. A gente acende uma vela para reforçar uma intenção. E no dia do teu aniversário, você acende a vela, faz um pedido e assopra a vela. Lembra o que eu falei no começo desse vídeo? Você acende a vela para ter um desejo atendido, uma oração. A gente aprende desde bem pequenininho, desde 1 aninho, que a gente tem que colocar um propósito naquela luz da vela. E isso acaba se tornando tão comum que a gente acaba levando tudo isso como uma grande brincadeira. Teve até um filme que eu me lembrei, né, de um menininho que fez um pedido quando ele foi assoprar a vela de aniversário dele. Eu não lembro o nome do filme, mas eu vou tentar colocar aqui na tela para que vocês possam ver. E nesse filme, o menino pediu para que o pai dele não pudesse mais mentir. Eu acho que o nome é O Mentiroso. O desejo desse menino se atendeu. No dia seguinte, o pai dele não conseguia mais mentir e foi bem engraçado desenrolar dessa história. Quem dera se fosse assim, né? Se fosse assim, eu já tinha ganhado na Mega Sena com certeza. Infelizmente, os nossos desejos podem não ser atendidos assim, igual nesse filme. Mas com certeza, acender a vela faz com que a gente fique muito mais perto deles. A vela, na bruxaria, ela é uma espécie de mantra, de eco, que vai repetir tudo o que você disser. Por exemplo, se você firmar a vela e falar assim, eu desejo ter saúde, a vela ela vai continuar ecoando. Saúde, 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 até ela deixar de existir, até ela apagar e se queimar completa. É como se ela adquirisse uma vida e ficasse ecoando, e a sua missão de existência fosse ecoar aquilo que foi dito para ela. E com isso, ela tem um poder de poder criar e ajudar em rituais que a gente faz. E eu tenho certeza que tudo isso vai ser útil na tua vida, mas eu tenho mais certeza ainda que você pode conhecer alguém que precisa saber disso também. Então, eu peço para que você compartilhe esse conteúdo, para que outras pessoas possam também saber tudo isso, saber toda essa fundamentação e entender os perigos que podem acontecer caso elas não tenham essas orientações. E se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar mais na espiritualidade sob uma ótica umbandista com uma base simples, de fácil entendimento, eu tenho a minha mentoria espiritual. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E só mais uma coisa, você vai continuar acendendo vela na tua casa? Boa sorte. Você vai precisar. Mas e quando a energia acabar? Oferece essa vela para Exu, pede para que ele ilumine a casa em todos os sentidos.